Bom dia, Deus abençoe a vocês todos que me acompanham neste canal do YouTube. Eu quero compartilhar com você hoje, falando sobre o livro de Gênesis, né, que nós estamos estudando, falando sobre a origem do mundo, a origem de tudo que Deus criou, falando da criação original, e falamos sobre a rebelião de Lúcifer. E cada dia eu estou falando do princípio da separação, a recriação do universo e os princípios divinos, né, da multiplicação da vida, a frutificação da vida. Já falamos que o primeiro dia foi a separação entre a luz e as trevas, o segundo dia, a separação entre águas e águas, hoje o terceiro dia. Então hoje o subtítulo é Separação entre as águas e a terra, falando sobre ressurreição. Então, no terceiro dia, amados, nós vemos dentro do princípio da separação a ressurreição. No versículo 9 e 10 de Gênesis, do capítulo 1, nós lemos assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Nesse trecho, amados, nós vamos ver a terceira separação entre as águas e a terra. E nessa separação nós vemos algo divino, maravilhoso, a ressurreição. Deus fez surgir do meio das águas da morte. Vocês lembram do dilúvio que destruiu tudo? Então, volta lá, põe a tua mente, teu coração na palavra e você vai ver que havia sido tudo destruído pelas águas. Então Deus faz surgir de novo no meio das águas da morte uma porção seca de terra. E esse surgimento da porção seca da terra representa a ressurreição, para que o propósito de Deus se cumprisse. Eu te pergunto, para que propósito Deus fez isso? Para produzir, reter e multiplicar a vida. É o que nós vamos ver em seguida. Então começou o surgimento da vida vegetal, que havia morrido tudo. Por isso que estamos falando que dentro desse princípio da separação entre águas e a terra seca, nós vemos a ressurreição de tudo. Então, no versículo 11, nós vamos ver assim, que Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Olha que coisa linda. Ainda no terceiro dia, após o surgimento da porção seca da terra, Deus fez a terra produzir relva, ervas e árvores frutíferas. As relvas, estudando, são plantas rasteiras. É o nível mais baixo de plantas no reino vegetal. Ervas são plantas num nível mais elevado. Nessa classe estão os cereais, como o trigo, a cevada, o centeio, o arroz, o feijão e todas as leguminosas. Por último, temos as árvores frutíferas. E eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que começa a se repetir a partir desse trecho. Quando a Bíblia repete consistentemente uma palavra ou uma frase, é porque denota algo de extrema importância. No versículo 12 e 13 diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Percebeu? E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e terceiro dia. No versículo 11 e 12 aparece 3 vezes, amados, a expressão segundo a sua espécie, ou conforme a sua espécie, que é isso que quer dizer. Quer dizer que se você plantar um grão de milho, amados, não vai nascer um pé de soja.
Você nunca vai ver um pé de abacate dar mexerica. O pé da mexerica produz mexerica, o pé do abacate produz abacate, isto é, ele produz o fruto segundo a sua espécie. Você nunca vai ver mamão dar maçã. E hoje nós sabemos que há espécies híbridas, que chama, que o homem, híbridas, é o homem que criou por manipulação genética. Então, algumas frutas que nós comemos, elas vêm da manipulação da genética. Essa geralmente não tem semente. Você já percebeu que tem algumas frutas que não têm semente? Você sabe que eu aprendi isso estudando todos esses ensinamentos que eu estou dando a vocês. Eu aprendi isso. Então, essas frutas não têm semente. Você não vai conseguir plantar e reproduzir elas de novo e colher de novo esse mesmo fruto, porque elas são advindas de enxertos. Então, você vai prestar bem atenção que Deus, ele foi o primeiro geneticista. Vou repetir, até para mim está difícil. Geneticista. Ele criou todos os seres vivos com um DNA. E o DNA é a característica de cada um. Cada ser vivo tem o seu DNA específico. Cada variedade de plantas tem o seu DNA. Os dos seres humanos é o mais detalhado possível. É o mais detalhado ainda do que as espécies naturais, né, das plantas. E é por isso que hoje existe o teste de DNA. Quando se faz esse teste, não há como negar a paternidade, pois é muito precioso. E o teste é bem simples. Basta você raspar um cotonete especial na parede interna da sua bochecha por uns 30 segundos para você coletar as células e enviar isto para um laboratório. Essas células, amados, são suficientes para determinar o DNA de qualquer pessoa. O teste também pode ser realizado por meio de um fio de cabelo. Então, nós vamos prosseguir estudando a criação e a recriação de Deus. Tudo foi recriado por Deus. Por isso, o terceiro dia, quando Deus começou a recriar, separar as águas da terra seca, nós podemos dar exemplo como se tudo ressurgiu de novo, né? Tudo ressurgiu, as ervas, plantas, as árvores, e tudo Deus criou segundo a sua espécie. Agora eu quero me voltar para o lado da sua vida espiritual e a minha. Nós sabemos, amados, que esse princípio da separação é muito importante. E você vê como você e eu somos tão importantes que o seu e o meu DNA é único. Você é uma pessoa única para Deus. O seu DNA é o DNA do seu Criador, a sua genética do seu Criador. Então valorize-se e creia que você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa importante para Deus. E você pode buscá-lo, orar, pedir ao Senhor para que Ele te ilumine, para que Ele te dê uma vida santa, para que você se aparte de tudo aquilo que não é luz, que não é de Deus, que não procede do Senhor Jesus Cristo. E você louve e adore a Deus, porque Deus é o seu Criador. A sua genética é dos céus, o seu DNA é dos céus, e o meu também, e o seu, e de todos quantos receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu quero sempre nesses estudos fazer esse apelo. Se você que me ouve não declarou o senhorio de Jesus Cristo, não o convidou para ser o seu único Senhor e Salvador, convide-o. Faça esse convite e faça uma entrega do seu corpo, da sua alma, do seu espírito ao Senhor Jesus. Faça essa entrega, faça ela em voz audível para que o mundo espiritual ouça
que Ele é o seu único Deus, o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que Ele é um Deus poderoso, que Ele é luz, e que, sem dúvida, tudo que Ele criou é cheio de luz, é harmonioso, é cheio de beleza. Nós conhecemos a história do dilúvio, mas aqui, nesse quarto dia, nós vemos essa separação que Deus fez, né? O surgimento, separou águas, né? E a terra seca. E nós vemos aí tudo ressurgindo. Houve ressurreição. Eu profetizo, eu declaro ressurreição na sua vida, em todas as áreas, em todos os aspectos, você possa receber ressurreição. Todas as áreas mortas da sua vida, eu declaro vida, vida abundante, saúde, gozo, paz, alegria. Eu declaro ressurreição na sua família, se houver alguma situação no seu casamento, se houver alguma situação na sua família de morte, eu declaro ressurreição em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós estudamos hoje, o terceiro dia, a separação entre as águas e a terra seca. E Deus deu uma ordem para que ali tudo fosse ressurreto de novo. Então, quando Deus disse para que tudo começasse a se criar novamente, Ele deu uma ordem no verso 11: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim tudo se fez. Esse versículo é o versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis. Eu declaro que haja na sua vida, que haja na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida, que haja ressurreição em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.